Queria te convidar a abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas 7. Lucas 7. Amém? Lucas 7, versículo 1 em diante. É o texto da nossa reflexão para nós orarmos aqui. A cura do servo do centurião. Lucas 7, versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Na Bíblia aí, irmão? Então, diz assim. Amém ou não amém? Amém. Assim, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo do centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curá-lo. Viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância ou insistência, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodas, porque não sou digno de que entres em minha casa? Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir até contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho um soldado às minhas ordens. E digo a este: vai, ele vai, e ao outro: vem, ele vem, e ao meu servo: fazer isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Aleluia, glória a Deus. Assim seja em nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Graças a Deus, né? Barulho, sentar sem fazer barulho no banco. Irmãos e irmãs, né? O texto aqui fala por si mesmo, né? E a gente aqui vai trabalhar aqui uma linguagem, né? A cura do servo do centurião. Irmãos, eu queria combinar com vocês, falar com vocês dessa dimensão da fé, como falou na introdução do culto, vocês estavam no início aqui, essa questão da cobrança que é feita hoje para nós cristãos, que no início da era cristã, falar no nome de Jesus, havia perseguição, alguns se convertiam, o Espírito Santo convencia os corações, mas muitos perseguiam o cristão, mas era pregando o nome de Jesus. E eu comecei no início do culto dizendo que vivemos uma época diferente, que hoje não precisa falar o nome de Jesus, é só fazer uma escolha segundo a Bíblia, né? Falar uma coisa segundo a Bíblia, ou fazer uma escolha segundo a orientação bíblica, que era comum na sociedade há 20 anos atrás. Hoje a sociedade, a justiça brasileira já vem diferente, e nós acabamos ficando encurralados, temos de decidir com a sociedade ou com a palavra de Deus, né? Então hoje, para ser cristão, não precisa mais para ser visto como cristão ou perseguido ou cancelado, né, ou apedrejado como antigamente. Não precisa mais, hoje até vai preso, né? Hoje não precisa mais você pregar a fé no nome de Jesus, né? É só você defender o princípio bíblico numa fala ou outra no trabalho, numa fala ou outra na vida social, numa fala ou outra no restaurante, numa fala ou outra, que você fale alguma coisa que alguém interprete que não é o correto, pode te processar, pode levar para a prisão, porque você defende o princípio bíblico. Né? E eu quero, nesse sentido, o que eu quero compartilhar com vocês é o sentido de permanecermos firmes no nome de Jesus, né? Se havia milagres, bênçãos, portas abertas, situações facilitadas para o povo de Deus naquela época, sobrenaturalmente, para aqueles que pregavam no nome de Jesus, hoje, pregando no nome de Jesus, ou de maneira diferente, defendendo os princípios bíblicos nas nossas escolhas, ainda assim vai acontecer muitos milagres nas nossas vidas. Entendeu? Então, vivemos épocas muito difíceis, né? Muito difíceis. As igrejas, então,
vive um momento que o pastor tem que pregar, e o pastor, a missão do pastor prega a palavra, é ensino, é aconselhamento, e o povo recebe a palavra, ensina o aconselhamento, faz uso dessa palavra de ensino do aconselhamento ou não, né? Mas aqueles que querem vencer nessa vida, segundo o princípio de Cristo, e nós como cristãos queremos ter uma vida abençoada espiritualmente, agradando a Deus no sentido de vida espiritual, de vida de salvo, a gente também quer milagre na nossa vida, né? Quer prosperidade, né? A gente quer tudo isso. Então, para essas coisas caminharem com a bênção de Deus, não é uma porta aberta, não é uma prosperidade, não é um segundo mundo, é segundo a bênção de Deus, né? A prosperidade que a gente sabe que estamos recebendo, mas estamos caminhando para o céu. A gente não quer uma porta aberta diferente como o mundo defende porta aberta de realização sem a bênção de Deus, né? Muita gente pensa dessa forma. Mas eu posso ter uma vida próspera, igual meus amigos têm, meus colegas de trabalho têm, meus amigos têm, e não são crentes, e não tem que ir para culto nenhum, e não tem que participar de ceia nenhuma, e eu posso ser próspero, sim, mas a palavra de Deus é pregada, a Bíblia fala que quem convence é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo te convenceu e ele não se sentiu convencido lá o outro, tu tem que dar glória a Deus porque tu foi convencido. Tem que dar glória a Deus porque aceitou a mensagem do Senhor. Se o outro não aceitou e está prosperando, e está vencendo e tal, a vitória dele não é a tua vitória. Deus tem um plano na tua vida, né? Deus tem um plano na tua vida. Em visita a paciente hospital, conhecido, que a gente faz aí, eu visito paciente dessa igreja e amigos de outras igrejas também. E aí nessa visita você vê pacientes falando, está falando do meu filho que a gente tem uma vida assim, a gente crê em Deus e tal, a nossa vida espiritual não está assim como Deus gostaria, né? Tem uma vida meio assim, não é uma vida de busca, de caminhada, de fé, de comunhão com os irmãos, a gente não tem essa vida. Então, eu falei, isso no leito do hospital falando. Então, pastor, eu falei, meu filho, nós temos que buscar mais a Deus. Uma doença grave no hospital. Nós temos que buscar mais a Deus. Aí o filho, pastor, está aí, realmente, vamos buscar mais a Deus. Aí o filho começou a buscar mais a Deus, o pai internado. Mas, eu falei para ele, eu falei para o meu filho, se o outro lá não quer ir, a pessoa não quer ir, foi uma delas. Mas Deus nos vê diferente, olha só. Aí eu falei, perfeitamente. Deus te vê diferente daquela pessoa. Você é uma pessoa diferente. E se você entender isso, você vai entender que você é um filho de Deus e que o Senhor disciplina os filhos que Ele ama. Amém ou não amém? Ele disciplina os filhos que Ele ama. Então, a Bíblia fala isso. Porque você consegue ter um pai e uma mãe que não corrija, isso não é pai nem mãe. Ou pelo menos não está desenvolvendo o papel de pai e mãe que deveria resolver. Então, se tu tem um filho que está fora do caminho, o que o pai vai fazer? Vai disciplinar, vai tratar, né? Para poder botar no caminho. Por quê? Porque o pai ama o filho. E ele, no leito do hospital, entendendo e falando isso para mim, comigo, relativo à realidade da vida dele. Então, não adiantava, e entre aspas, adiantou porque ele tem essa consciência, de a gente ficar falando o tempo todo da vida espiritual que teria que ser diferente. Mas foi no leito que entendeu que teria que ser diferente. Aí o que não dava tempo para nada, agora não dá para nada mesmo, tem que ficar parado só sendo tratado, né? Então, nós temos que ter uma vida, e é disso que a gente quer falar, de confiança em Deus, de fé em Deus, que uma hora o Senhor vai nos visitar. O Senhor está conosco, mas uma hora que o Senhor vai nos visitar, como o caso de Samuel, né? Uma hora que o Senhor nos visita, e a hora que o Senhor chegar para nos visitar, é bom que a gente tenha edificado um altar na rocha de Cristo. Não é isso? É bom que a gente tenha tomado pedrada, está cheio de marca da nossa vida na sociedade, porque aceitamos priorizar o reino do Senhor. Aceitamos priorizar os princípios deixados pelo Espírito Santo desde o início da era cristã para a igreja caminhar. Então, quando a gente percebe isso, a gente entende isso,
é melhor entender, é saudável, né? É melhor entender caminhando, é melhor entender servindo, se alegrando e sabendo que um dia o Senhor vai nos visitar. Nos visitar, que eu quero dizer, não que ele não esteja conosco, ele está perto conosco, o Senhor está conosco. Mas, tipo assim, eu quero encontrar com ele para abençoá-lo. Eu quero abrir uma bênção para a vida dele. E quando o Senhor nos visitar para abrir uma bênção na nossa vida, ou a gente precisar dessa bênção, nós estarmos realmente na presença de Deus. Com uma vida que fizemos escolha segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Essa mensagem não é de igreja não, tá? Aliás, eu vou até vazia, né? Mas a ideia é que você tenha esse princípio no teu coração. Esse princípio no teu coração. Esse homem aqui era um homem romano. Aí fala assim, não está conosco, não é dos nossos, né? Porque tinha um discípulo desse negócio, né? Não está andando conosco, não é dos nossos, né? Aí Jesus, não está andando conosco, mas quem conhece o coração é ele. Então esse homem aqui era um romano, centurião, um cidadão romano, do povo que subjugou o povo de Deus, mas um homem temente a Deus. Temente a Deus. E humilde de coração, porque está pedindo a cura para um servo, que no original, o texto, servo significa escravo, no original grego. Escravo. E ele está ali dedicando amor a um servo, que diz o texto, que é muito estimado por ele, uma vez que os romanos são vistos como o último órgão prolongador de respeito pelos judeus. Porque os romanos subjugou o povo está errado, o povo judeu, o povo romano. Então era de última estima. Mas, independente disso, não obstante a isso, está ali esse homem com um servo, com um escravo, e dedicando muita estima a esse escravo. Outro sim, é que ele enviou centuriões ao saber que Jesus estava, ouviu falar de Jesus, enviou centuriões, enviou anciões, né? Pessoas de idade, da tradição judaica, enviou para chamar Jesus, né? Para pedir ajuda para o servo dele. E é muito interessante que ele está pedindo para um servo que é escravo e pede os anciões chegam e falam assim: ah, Jesus, ajuda ele, né? Os anciões são judeus. Pô, Jesus, ajuda ele, porque ele que construiu nossa sinagoga. No momento da visitação, o que você plantou, tu vai colher. No momento da visitação, irmão, se você fez um trabalho de casa, irmão, geralmente é um trabalho comum, que as pessoas não querem fazer. É o trabalho da visão cristã comum. Congregar, caminhar, orar, participar da atividade. Isso aí é o comum. Na hora da visitação do Senhor, a hora que o Senhor visitar, você plantou e vai colher. Esse homem ajudou a construir a sinagoga. O que era a sinagoga? A sinagoga, no original grego, a sinagoga significa, a portuguesano, lugar de reunião. Então os judeus, conquistados pelos romanos de outra religião, né? Pagã, um judeu, crendo no Deus de Israel, construiu a sinagoga para os judeus adorarem a Deus. Quando os anciões chegaram lá, falou: Senhor, no dia da visitação do Senhor, que ele precisou, ele não sabia quando seria, e nem sabia que ia precisar. Mas o importante é que quando o Senhor visitou ele, o abençoou. O Senhor, quando o visitou, o abençoou. Senhor, não foi ele que falou, não. Porque o Senhor fala que as bênçãos dele nos acompanharão. Não foi ele que falou, não. A ação que ele fez em prol do reino de Deus fez com que as pessoas tivessem acesso à informação e levassem para Jesus. Jesus não sabia disso? Sabia. Mas o povo também sabia. O povo também sabia. E é muito legal isso. E aí, ele chega diante de uma situação, no dia da visitação do Senhor, ele todo sem jeito, né? Todo sem jeito, mas bonito na fotografia. É bom estar todo sem jeito, né? Mas bonito na fotografia, né? Todo sem jeito, eu, Senhor, vou lá, não, mano, vai lá não, Senhor, não, que isso? Eu não fui nem até o Senhor, porque eu não sou nem digno disso, né?
Aí tem aquela pessoa assim, não, eu sou digno, tipo assim, anda aprontando, né? Anda aprontando e não foi até o Senhor, porque eu não estou digno, porque eu não sei. Não, ele, a humildade ali estava lá assim, eu sei que eu estou fazendo o meu dever de casa, mas eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que estou fazendo o dever de casa. E não sou merecedor, porque o Senhor é Deus que me criou. Então eu não sou digno de o Senhor estar na minha casa. Né? Sou pecador. Mas sou pecador fazendo o dever de casa. É diferente. Não é a pessoa que está se escondendo atrás da panela, debaixo da pia, em qualquer lugar, e Jesus chega e está com medo de Jesus. É diferente, né? Ele está pedindo socorro para um servo, para um escravo, não é nem para ele. Ele está pedindo socorro sem falar do que ele fez. E ele está pedindo socorro reconhecendo que depende de Deus. Aleluia. Depende de Deus. E aí ele fala, Senhor, eu tenho servos, sou sujeito de autoridade, também recebo ordem. Um servo obediente. Porque se ele não tem um parâmetro de obediência, ele não usa esse parâmetro com Jesus. Quando ele falou, irmão, Jesus foi ligando a matemática é exata, né? Foi fazendo a conta, que ele falava, tudo era verdade. Ó, sou sujeito de autoridade, meu chefe manda dar ordem, eu estou cumprindo. Eu tenho meus servos, tudo sujeito à minha autoridade, eu dou ordem, ele também faz. E se o senhor me disser o que eu tenho que falar para ele, o senhor vai me dizer, eu vou chegar lá, vou falar, e ele vai ficar curado. Jesus pensou assim, falastrão, tu é uma conversa fiada, eu sei da tua vida, rapaz, não faz nada disso. Chato isso, né? O que tem para apresentar no dia da visitação do Senhor? Quando ele falou isso, irmão, o Senhor não sou digno, mas se o Senhor falar, porque eu recebo ordem, dou ordem, se o Senhor falar para mim, eu vou falar lá. O Senhor falou assim, maravilha, não encontrei em todo Israel, todo o meu povo, um monte de gente com conversa fiada. Eu não encontrei em Israel alguém com a fé do tamanho desse homem. Aí ela falou assim, aí o crente, no desenho de crente que a gente acha que está salvo, o outro crente que no desenho não está salvo. Isso é muito relativo, né? Tem o Senhor que sabe do coração. Eu estou procurando, os olhos do Senhor estão como chama de fogo, rodando toda a terra, procurando verdadeiros adoradores que adoram espírito e verdade. Adoradores. Esse homem, quando o Senhor visitou, ele tinha feito a obra do templo, ele estava pedindo por um escravo e ainda demonstrou fé, porque o que o Senhor dissesse para ele, ele obedeceu. Um exemplo para nós. É um exemplo para nós. E é um exemplo de alguém temente a Deus. Então, o dia da visitação, tem coisa, irmão, que ninguém vai fazer por você. É você que vai ter que fazer. Tem coisa que a gente vai ter que fazer. Então, e é uma coisa, irmão, que é dimensão da fé. É dimensão da fé. É dimensão da fé. No dia da visitação do Senhor, ninguém teria feito, só você que teria feito. No dia que o Senhor visitou, era você que tinha que fazer. Agora, se você não faz, o outro vai fazer. Né? Se ele não faz, o outro vai fazer. Aí eu estava visitando esse irmão, e ele tinha, eu me lembro que eu estava pastorando a igreja da Gamboa, e tinha um monte de dinheiro de obras prontas lá. Né? Aí eu peguei e falei, vamos botar o piso na igreja. Porcelanato, ponta a ponta. Vou fazer o carrinho. Pessoal, rapidinho fez o carrinho. Aí comprei o porcelanato. Pum. Quando chegou lá, aí quem vai botar? Aí, ninguém. Aí o irmão falou assim, pastor, posso botar aí, você botar isso aí e tal. Vou botar. Não é líder, não é nada na igreja. Pegou, eu vou botar. Aí pegou, puxou lá, porcelanato, pastor, nunca coloquei não. Mas deve ser igual outro piso aí.
eu vou ver como é que é, vou ler lá, porque tem uma diferença que eu posso lá. E começou a colocar, irmão, a igreja lá da Camboia foi mal que essa aí. E tu sabe quando, não sei quem já viu esse negócio, quando tu arreia bota esse negócio, queima as costas pra caramba. Né? Tu fica arriado botando, a coluna fica queimando aqui. Tá? Ele botando, eu falei, gente, levou dentro para ajudar, não sei o que lá. Quem que ajudou? O Espírito Santo. Aí chegava um que trabalhava com obra, irmão da igreja, outro que não se entendeu, que é entendido daquilo outro, só chegava e falava, porque aqui, ele falou, pastor, só fica porque aqui, ninguém quer meter a mão. Aí eu só venho aqui dizer aqui como é que não sei o que lá, que é melhor isso, melhor aqui, ninguém mete a mão aqui. E ele teve que trabalhar. Ele trabalhava numa empresa que ele ganhava de acordo com a produtividade. Ele começou a trabalhar, o trabalho foi alongando, o material já estava lá, ele foi pegando, foi fazendo. Ele ficou uma semana e pouco colocando sozinho isso. E ele mexe, chegava um ajudante lá, eu mesmo não entendia nada no carro, pegando o piso, botando na mão dele, só fazia isso, só sabia pegar, né? Então, botou lá, não foi trabalhar, ele ficou ali, sei lá, uma semana, 15 dias, botando lá, e não foi trabalhar, falou que não vai trabalhar, não. Depois eu me viro, sabendo que a renda dele ia cair consideravelmente. Colocou, foi colocando, irmão, não, tu vai lá hoje na Camboia, tu vai querer posicionar por isso. Foi a equipe que botou lá. Quando esse irmão foi internado, a primeira coisa que ele já ficou doente, mas aí vem logo na cabeça o que esse cara fez. Esse cara estava trabalhando, depois disso, passou mal, caiu lá, pegaram, levaram para o hospital, teve um derrame. Chegou a médica, foi tratado no hospital, a médica falou para ele, falou para a mulher dele, eu não sei como é que esse homem está de pé. O negócio que ele foi muito grave. Como é que ele está de pé? E aí medicamento, e ficou lá internado, lá não sei o que lá. Aí começaram a chamar especialista, chamar ele para investigar como é que com aquele negócio que estava vendo na cabeça dele, ele estava de pé. No caso de estudo. Mas não vai poder aquele negócio? Como é que vai trabalhar nessa maneira? Irmão, o cara voltou a trabalhar. O cara trabalha na estiva. Estivador. Voltou a trabalhar. Não. Ninguém consegue explicar como é que o cara conseguiu ficar de pé. Como é que o cara está trabalhando? Voltou a trabalhar. Esse rapaz é o mesmo rapaz que está doente agora de novo. Quando falou que ia ser internado por causa de tumores, apareceu. A primeira coisa que veio na cabeça foi o que ajudou a fazer essa namoro. Aí chega lá, está sentindo uma coisa, não sinto nada. O médico fala, não sente nada, não sinto nada. Está lá, não sinto nada. Falou, pastor, ele já falou, chegou a minha hora, sei lá, chegou a minha hora. Mas ele olha para o cara e fala, não, pastor, não sinto nada. Mas pastor, não sei nada, não sinto nada. Pô. Aí está lá internado lá, pegou uma pneumonia, aí curou a pneumonia. E o coelho daquele tem que tratar, não sente nada. Vai fazer, está aguardando para operar. Irmãos, a gente não sabe o dia da nossa partida. Na hora que a gente precisar para a gente ou para alguém, na hora da visitação de Deus, é bom a gente ter coisa para apresentar. É bom ter coisa para apresentar. O rei Ezequias, você lembra da história dele? Passou mal. O profeta Isaías chegou lá, imagina aquela porta de madeira, né? Que abre uma ponte do outro lado assim, do rio. Pá, aí o profeta Isaías entra e fala, essa doença é para a morte. Arruma a tua casa, essa doença é para a morte, não vai sair dela não. Aí o profeta vai embora, atravessa, imagina o profeta atravessando aquela tábua gigantesca que é a porta aqui, que é a ponte, né? E o rei virou para a parede e começou a orar, Senhor, meu Deus, eu fiz isso, fiz aquilo outro, eu sou um rei assim, ele apresentou o serviço que fez. O Senhor falou para o profeta, imagina o profeta saindo da prancha, tudo é graça, né? No meio da ponte, lá naquela prancha, o Senhor fala, volta lá. Volta lá, diz para ele que as orações dele foram ouvidas e não vai morrer mais, vai ter mais 15 anos. Ele apresentou.
profeta Isaías. Pô, é isso mesmo? Bora pedala. Bora. Voltou lá, falou pro profeta, falou pro rei, o rei falou, pô, o rei falou assim, como é que eu vou saber disso? Ainda falou isso. Como é que eu vou saber, cara, o relógio vai voltar, o sol vai voltar. Irmão, Deus mexeu com a criação, com a natureza, para abençoar uma pessoa que é filho de Deus. Porque o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E confirma de uma forma maravilhosa. Fez o sol retroceder, um negócio maravilhoso. O negócio do relógio solar, um negócio tremendo. Que Deus faz por nós, irmão. É o que Deus faz. Então, diante da nossa entrega, a gente arruma muita desculpa. Tem muita gente que arruma muita desculpa. O negócio é quando Deus visitar, a gente está, Senhor, da glória, aleluia, meu Pai, meu Deus, toma conta. Essa é a hora. Eu gosto muito de Ana e Eucana, porque Penina está lá quebrando Ana direto. Não é só ter vários filhos e Ana não poder ter, é quebrando, tirando onda com ela. Você é estéril, tu não pode ter filho, não pode ter filho, não ter filho. O marido dela ia lá, subia para o templo, consagrava lá para as filhas, para os filhos lá para a mulher, mas dava a porção dobrada para Ana. Mas Ana falou, e ela falou para Ana, eu sou mais do que qualquer quantos filhos você quiser ter, não vale mais do que muitos filhos, né? Isso é muito legal, mas espera aí, o negócio é meu com Deus. O negócio é meu com Deus. Ela chega para Deus e fala, Senhor, ela vai voltar e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu creio, Deus, tudo que é do céu da terra, tudo poderoso tal. E se o Senhor me der um filho, Senhor, eu te devolvo o filho. Pedir significa devolver. A raiz da palavra hebraica para pedir, que ela fala na oração, é a mesma raiz de devolver. É muito interessante. Então, ela pede com o viés de receber e de devolver, ou seja, me dá que eu te devolvo, não é meu. Como assim, me empresta. Cara, essa mulher está pedindo para eu dar um filho para ela, que não vai ser dela, vai ser meu. Diferente. A palavra que usa, diferente. Voltou para casa, o marido compareceu, passou 9 meses, tem que comparecer, né? Aí passou lá o tempo, veio o menino lá, né? Nasceu Samuel. Ela desmama a criança e fala assim, quando desmamar, eu vou deixar a criança lá no templo, marido, para sempre. Não, muito forte. Para sempre. Ela fala, para sempre. Desmamou a criança que ela não tinha e deixou no templo para sempre. É muito forte isso. Mas peraí, mas ela não tinha filho, a outra tinha vários filhos. E ela, até no cântico dela, dá a entender que o Senhor possivelmente encerrou a madre da outra, a outra não vai ter mais, e ela teve o filho. Irmão, ela fez o dever de casa, pediu para o Senhor. E é interessante, a nossa pensão para o Senhor. Eu quero para quê? Para o Senhor. Às vezes a gente pede as coisas e não recebemos porque o Senhor pediu. Porque Deus te pedir para o Senhor. E ela pediu para o Senhor. Botou Samuel, primeiro profeta. Entrou lá Samuel, servo de Deus. Um dia ela ia no templo, né? O templo lá do templo ela estava lá. Chegou no templo. O Eli, um cara que já estava, a chaleira dele já estava explodindo já, Deus já estava chateado com ele. Uma hora ele ia cantar pneu, mas ele estava lá ainda. Ele viu aquela mulher no templo, já tinha deixado o filho lá, né? E aí, um ano lá, que ela sobe no templo lá, e olha para aquela mulher, ele fala: pô, essa mulher teve um filho que não tinha, deixou aqui no templo. Nossa, aí falou para ela: que Deus te abençoe com muitos filhos. E ela não pediu, não. Ela não pediu, não. Ela foi embora depois teve vários filhos.
O dia da visitação do Senhor, Deus usa alguém para te abençoar, mas você está na presença de Deus. Ela não pediu esses filhos, ela queria um filho para ver a mãe dela, ela deu para o Senhor. Mas o Senhor sabe do que tu precisa, mesmo que você não peça. Isso é ter uma vida, irmão, andando na presença de Deus. Quem tentará acusações contra os escolhidos do Senhor? É Ele quem te justifica, Ele que cuida de nós. No momento que eu faço dever de casa, a hora que o Senhor me visitar, eu vou ser abençoado. A hora que o Senhor te visitar, irmão, você vai ser abençoado. Agora não tem, irmão, mimimi é chato, Deus não gosta disso. O termo hoje é mimimi, cara. Papo é reto, é igual o centurião. Senhor, eu sou maravilhoso, todo poderoso, eu creio, então você não conserva aqui nessa situação. O Senhor sabe que eu sou temente ao meu chefe, os meus chefes são tementes a mim, o Senhor vai falar comigo, eu vou fazer. É papo reto, irmão. Papo reto numa geração de mentira. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Tanta gente com mimimi, com o pires na mão. Irmão, levanta a cabeça, anda no nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, que Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. O desafio de fé para quem tem na nossa vida é esse. Deus vai nos abençoar. Tenha certeza disso, que Deus vai te abençoar.